Tem algumas repercussões, viu, Carla? Temos aqui nas redes sociais alguns deputados da oposição e também do governo se manifestando. O Lindbergh falou, mas antes vamos ver o Sóstenes Cavalcante. Ele disse que a ditadura declarada, Bolsonaro preso em casa por ordem de Moraes. O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo, perseguiram sua família, proibiram-no de falar. Agora o trancam dentro da própria casa como um criminoso, sem crime, sem julgamento, sem defesa. Isso não é justiça, é vingança política. Hoje a história registrou: acabou a democracia no Brasil, não há mais instituições. Há tiranos com toga. Eleição sem Bolsonaro é golpe, o povo não vai se curvar, impeachment já. Vamos para a próxima manifestação, que é do Ciro Nogueira. O senador disse que hoje é um dia triste para ele e que ele tem certeza para dezenas de milhões de brasileiros. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a justiça irá prevalecer no final. Agora sim, a manifestação de Lindbergh Farias, que falou que Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por decisão do ministro Moraes. A medida não se deu apenas por descumprir as cautelares já impostas, mas por reincidir de forma deliberada, debochar da autoridade judicial e seguir atuando contra o Estado Democrático de Direito. E ele conta tudo o que aconteceu no fim de semana. Raquel Landim está conosco também. Raquel, e essa prisão domiciliar decretada contra o presidente Jair Bolsonaro? Bem-vinda, boa noite. Oi, Diego, boa noite, Léo, boa noite, Carla, boa noite, Josias. Diego, o ministro Alexandre de Moraes, assim, juridicamente é uma decisão que está absolutamente, perfeita, né? O Jair Bolsonaro vinha descumprindo as cautelares colocadas por Alexandre de Moraes. A gente pode discutir essas cautelares, mas a cautelar foi descumprida. Ele utilizou uma rede de um terceiro, no caso o filho, Flávio Bolsonaro, para se comunicar. Era uma cautelar que Moraes tinha colocado. Agora, politicamente, eu acho que o que o ministro quis fazer foi fugir da armadilha, da chantagem que tinha sido colocada contra ele pelos bolsonaristas, porque como a cautelar era muito ampla, a gente até explorou isso um pouco aqui no All News primeira edição, como a cautelar era muito ampla, qualquer manifestação que Jair Bolsonaro fizesse era um descumprimento da cautelar. Então, Jair Bolsonaro e a direita já tinham percebido isso. Então, eles iam ficar fazendo descumprimentos reiterados dessa cautelar e provocando fatos políticos. Então, tem uma frase aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, para mim, ela revela o teor dessa decisão. É quando o Moraes fala: a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Então, o que o Moraes está dizendo aqui é: ninguém vai me fazer de tolo. Eu já percebi esse jogo e eu não vou deixar ele continuar. Então, o ministro ele faz uma opção até politicamente arriscada, e vou explicar aqui por quê, porque ela vai ter diversas consequências. Ele faz uma opção de mandar Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, sendo que o julgamento está às vésperas de ser concluído. A prisão domiciliar, ela não é, no caso de Jair Bolsonaro, algo brando. Vale a gente lembrar, por exemplo, que a defesa de Jair Bolsonaro, ela tem até a prisão domiciliar como uma aspiração, né? Dado as condições de saúde dele, o problema que ele apresenta das várias cirurgias, a gente que conversa dentro do bolsonarismo e que sabe os meandros da defesa de Jair Bolsonaro, porque sabemos que politicamente o discurso não, ele é inocente, não, vamos tentar a anistia. Mas juridicamente, uma tentativa da defesa seria conseguir a prisão domiciliar para ele. Pronto, ela já está aí colocada. Por que é uma decisão politicamente arriscada? Porque ela vai ter muitos impactos. E o primeiro impacto já começa no tarifaço, né? Nós estamos num momento em que o presidente Donald Trump, o presidente americano Donald Trump, tinha aberto uma porta de negociação para o Brasil, né? O Brasil já esperava por isso. O presidente Lula deu um passo, o presidente Lula não cedeu
a Donald Trump, não cedeu à pressão do empresariado brasileiro de telefonar a Donald Trump, que sabia que ia ser inútil antes da aplicação das tarifas, mas uma vez com a sobretaxa não entrando em vigor, porque ela vai entrar em vigor amanhã, mas uma vez com a sobretaxa anunciada, Moraes tendo sofrido as sanções econômicas e jurídicas severas que sofreu, Trump abriu uma porta de negociação, né? A gente tem, né, uma reunião aí praticamente marcada de Haddad com o secretário do Tesouro, o nosso chanceler foi recebido por Marco Rubio, mas Trump colocou a questão de Jair Bolsonaro como uma pressão política, Lula falou que não ia ceder nisso daí, isso aí era um impasse, né? É um impasse entre Estados Unidos e Brasil, mas a coisa ia acalmando. Lula deu um sinal no fim de semana que, olha, eu tenho um limite entre o que eu posso falar, talvez eu vá, né, ligar para Trump. Trump disse, não, pode ser que eu fale com Lula a qualquer momento. Decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro neste momento, vamos aguardar, né? Como a Carla falou, estamos analisando aqui no calor dos acontecimentos. Mas eu arrisco a dizer que pode ser que tenha um impacto nesse início de negociação que começaria sobre o tarifaço, né? Você teve uma boa parte dos produtos brasileiros excluídos, mas ainda tem bastante produto aí que está sofrendo impactos. Então, a gente vai ter impacto sobre isso nas discussões no Congresso Nacional. A gente já viu que a punição a Moraes reuniu mais gente do bolsonarismo na Paulista. De certa forma, esse tipo de medida acaba dando um certo fôlego ao bolsonarismo, né? Quando você toma uma medida de força, você atiça o outro lado. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele toma uma decisão politicamente forte, politicamente ela tem impactos, porque ela atiça o outro lado, ela pode ter impactos na negociação do tarifaço, mas na minha avaliação, o que ele quis foi dar um recado. A justiça não é tola, ou seja, eu não sou tolo. Eu já percebi a tática de vocês e não vou ficar amarrado nessa armadilha. Ele até colocou aqui na decisão, né, que a justiça é cega, mas não é tola, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar algumas repercussões internacionais, alguns jornais e alguns veículos internacionais já estão se manifestando. O The Guardian escreveu o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal determina a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de descumprir medidas preventivas impostas em meio a preocupações de evitar punição por suposta tentativa de golpe. Vamos para a próxima manifestação. Essa é do Washington Post. Supremo Tribunal Federal determina a prisão domiciliar para ex-presidente Bolsonaro. O STF ordenou, nesta segunda-feira, a prisão domiciliar do ex-presidente, que está sendo julgado por supostamente liderar uma tentativa de golpe após perder as eleições de 2022. Vamos para a próxima postagem. Essa é da Al Jazeera. Supremo Tribunal Federal determina a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. O ministro decide que Bolsonaro violou medidas cautelares impostas pela Justiça.